Bom, então, a partir de agora a aula está sendo gravada. Nós estamos aí no dia 22, né, de junho, são 20 horas e 10 minutos. Mais uma vez, sejam bem-vindos aí. Essa é a aula 5. O tema da aula de hoje, pessoal, é definição e classificação de instrumentos, tá? Então, o objetivo nosso aqui é conhecer os principais instrumentos utilizados no processo de instrumentação industrial, conhecer como esses instrumentos são classificados, suas funções e aplicações. Então, o que vai acontecer? Essa aula de hoje, provavelmente, eu não vou conseguir encerrar, né, o assunto todo. Ela vai ser dividida, provavelmente, em mais um encontro. Então, na semana que vem, né, na próxima terça-feira, a gente vai continuar falando desse mesmo assunto. Combinado? Tá ok? Beleza, professor. Tá É ok. porque o assunto aqui é meio extenso, sabe? E não adianta correr nessa parte, porque tá falando aí, olha, conhecer esses instrumentos, como eles são classificados, as funções deles. Porque lá na frente a gente vai precisar interpretar, né, uma malha de controle, a gente vai precisar, inclusive, né, depois nós vamos ter que aprender sobre simbologia também desses instrumentos, mas principalmente o funcionamento deles é muito importante, porque senão a gente não consegue avançar na compreensão das malhas, né? E se eu pedir para vocês, por exemplo, fazer uma análise, por exemplo, de um diagrama, por exemplo, ou analisar ali o funcionamento de uma malha, é fundamental essa aula de hoje. Então, eu vou ter que trabalhar com vocês assim de forma bem assim, detalhada, né? Então, eu vou bem devagarinho aqui. Vocês podem participar também perguntando, não tem problema não. Tá bom? Então, esses são os nossos objetivos de hoje. E para a gente começar falando, né, sobre a classificação dos instrumentos, a primeira coisa que nós vamos fazer é definir instrumento. Otávio, vou pedir para você ler para mim essa definição. Pode ser? Ô, professor, eu tô pelo celular, tá meio ruim de ler. Ah, beleza. Então, Hoje não vou conseguir não, porque tá bem ruim mesmo de ler. então vou pedir a Renata, então. Pode ser, Renata? A Renata está por aí? Tô sim, só um minuto. Deixa eu ler. Conceito geral. O que é um instrumento? É um objeto fabricado mais ou menos complexo, com o qual se realiza uma ação ou uma atividade, ferramenta ou aparelho utilizado como auxílio para alcançar determinado objetivo, podendo ser composto por uma ou várias peças, dispostas de forma a produzir ou atingir um determinado resultado. Tá. Essa definição, gente, ela é, como eu disse aí, é uma definição geral. Se você for lá no dicionário, né, sei lá, no Aurélio, por exemplo, provavelmente você vai encontrar uma definição semelhante a essa, né? Isso vale, né? Essa definição vale para qualquer tipo de instrumento. Então, a palavra instrumento, né, assim, do ponto de vista, né, do significado dela, é isso aí. É um objeto fabricado, que pode ser mais ou menos complexo, dependendo do tipo, né, de instrumento, que vai realizar uma ação, né? Ele tem um fim, não é isso? Uma finalidade, por isso que ele foi criado, né? E ele tem um objetivo também, quer dizer, é um objetivo fim. Para que ele é usado? Pode ser, está colocando aí, olha, uma peça, duas, mais peças, vai depender do tipo de instrumento, né? E, como eu disse, né, com o objetivo de atingir lá o resultado previsto, né? Bom, aí a gente vai ter que pegar esse conceito aí e trazer para o nosso contexto. Porque como a gente está falando aqui de instrumentação industrial, né, Thales? Então, o contexto geral, a definição de instrumento, mas dentro do nosso campo de estudo, né, que é a instrumentação industrial,
será que essa definição é a mesma? Né? Então, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: que tipo de instrumento nós estamos falando? Né? Porque nós temos instrumentos de toda a natureza. Se a gente começar a imaginar no nosso cotidiano, no dia a dia, né? A gente tem instrumentos aí para todas as situações possíveis, né? Quando você está almoçando, por exemplo, você usa instrumento para almoçar, sim ou não? Tem os talheres, né? Então aí você tem pratos, talheres ali. Então a gente tem ferramentas domésticas, por exemplo, alicate, martelo, etc. Tudo é instrumento, né? E tem instrumentos de maior complexidade, né? Ferramentas elétricas, por exemplo, etc. Mas aí, no contexto industrial, a gente vai precisar estabelecer aí digamos assim, um tipo de instrumento que é para fins de instrumentação dos processos de controle, né? Porque a instrumentação industrial ela tem essa natureza, né? Aplicada aos processos de controle industrial, que é o nosso objeto de estudo aqui. E aí, o que que acontece? Nós temos, então, uma definição da ISA, né? Então, Renata, por gentileza, o que que é a ISA? Sociedade Internacional de Automação. É uma entidade, né, reconhecida internacionalmente. E a finalidade da ISA é justamente regulamentar, né, tudo que diz respeito à parte de automação, né? Inclusive tem as normas específicas lá, que depois eu vou estar passando para vocês algumas normas, não todas, né? Mas pelo menos uma parte, assim, aquela parte que é mais interessante aqui para o nosso curso. Mas do ponto de vista da definição de instrumento industrial, né, que é o nosso objeto de estudo aqui, o que que a ISA coloca para nós? Renata, por favor, novamente, vou aproveitar sua boa vontade aí. De acordo com a Sociedade Internacional de Automação, ISA, é todo dispositivo que mede ou controla uma variável de forma direta ou indireta. Então, gente, o que está acontecendo agora? Houve aqui o que a gente chama de direcionamento da definição de instrumento, né? Nós estamos tratando aqui dentro de um universo, né? Como eu disse, né? Voltado para a automação. Então, esse é o nosso objetivo, então. Então, quando eu falei para vocês lá atrás, em relação, né, ao objetivo da nossa aula, né, conhecer os principais instrumentos utilizados no processo de instrumentação industrial, tá vendo? Ó, instrumentação industrial. E a função deles e como eles são classificados. Então, eu estou tratando especificamente desse tipo de instrumento aí, né, preconizado aí pela ISA, né? Bom, então, vamos lá. O que que acontece, então? A gente precisa tentar entender que dentro da área de indústria, principalmente, estou falando aí do meio industrial, nós temos uma complexidade muito grande, né, de equipamentos, né? Então, vocês podem perceber, por exemplo, a Renata, que já está aí, né, Renata, no meio industrial, quando você, não sei se você anda na área, você já observou lá, por exemplo, você tem essa oportunidade de andar dentro da área, você pode começar a observar, né, as plantas, como que elas são estruturadas. Então, você vai ter, por exemplo, né, uma série de equipamentos que são ali espalhados, né, e estão ali locados em determinados pontos, né, específicos. E você tem, né, os circuitos, né, as tubulações, e tudo isso interligado, né? Então, quando você começa a pensar em instrumentação industrial, você vai começar a enxergar também instrumentos ali, né, do campo. A gente está chamando, no caso aí, de posicionamento dos instrumentos no campo. E nós sabemos também, assim, como eu falei para vocês na aula passada, que existem instrumentos que estão dentro das salas de controle, por exemplo, ou em locais estratégicos, né? Hoje tem muitos painéis, por exemplo, que na área assim, de automação, muitas vezes os circuitos eles são descentralizados, né? Então, muitas vezes você tem ali subdivisões, né? E aí acontece de você ter instrumentos em pontos estratégicos, né, para acesso, né, do operador, para que ele faça ali algum tipo de acesso, né, para intervir ou para
fazer alguma regulagem, alguma coisa assim, ou para tomar algum tipo de informação. Mas, então, assim, a gente tem, como eu disse, no campo, mais espalhado, né, nos locais também, e mais centralizados, e dentro da sala de controle. E esses instrumentos, eles fazem parte de como eu disse, de um circuito, né? Então, está dizendo aí na definição para nós, olha, a complexidade dos mecanismos industriais, assim como a modernidade dos equipamentos, a exigência, né, por maximização de potência e dos processos, são necessárias diversas tecnologias e instrumentos. Então, se a gente perguntar assim hoje, quais são os instrumentos utilizados, que estão voltados aí para a área de automação? Nós vamos perceber que existe uma infinidade deles, de tipos, né, natureza, né, modelos, né, de fabricantes variados, né, dos mais diversos fabricantes, muitas vezes, né, tecnologias aí, né, das mais diversas origens, né, e esses instrumentos, eles estão, como eu disse, aí instalados em algum local determinado, fazendo parte aí então desses circuitos. E aí, como é que a gente faz aqui para a gente poder organizar isso, né? Já que esses instrumentos eles são classificados, né? Então é importante que a gente conheça como que existe uma certa organização, né? Para a gente entender melhor a respeito de cada um deles. Então a gente vai procurar fazer isso agora, né? Essa classificação, para que a gente tenha maior clareza, principalmente com relação ao funcionamento deles. A gente entender o que cada um propõe a fazer dentro da estrutura do circuito lá, né? Então, a nossa aula tem esse objetivo. Então, com relação à aplicação, antes, né, da gente entrar propriamente dito nessa classificação, mas uma coisa muito importante é com relação à identificação desses instrumentos. Então, por exemplo, se você anda dentro de uma área, né, e você vai observando os instrumentos, normalmente a gente não sabe, né, assim, o que esse instrumento está fazendo ali, né? De repente você vê um manômetro, ou às vezes um termômetro, ou às vezes você tem ali um medidor de pressão, por exemplo, instalado ali na rede. Às vezes você tem, por exemplo, um instrumento manual na mão de um operador, por exemplo, um voltímetro, por exemplo, um amperímetro. Ou às vezes você tem até um instrumento de medição, né, um micrômetro, por exemplo. Mas e aí, como que fica, né? Então, evidentemente, a gente precisa entender que esses instrumentos eles são criados para atender umas necessidades específicas ali para cada situação, né? Então, está escrito aí, olha, letra A, né? Aplicação dos instrumentos. Letra A, seja em procedimentos simples ou críticos, né? Ou de pequena, média ou de maior complexidade. O objetivo principal deles é o quê? Melhorar o desempenho das operações. Ou seja, garantir funcionalidade aos processos, né? O item B aí está falando a respeito de identificação de dados de máquinas, não é isso? E aplicação das ações de controle de melhoria. Então, nós vamos ter, por exemplo, situações e o circuito, né, ele vai requerer uma série de instrumentos ali instalados ou funcionando de forma simultânea ou de forma associada, né, um com o outro, ou um instrumento dependendo da resposta do outro para que ele entre em operação, por exemplo. Então vai depender da situação e da natureza do projeto do circuito ali. E o item C como objetivo também, é transformar as variáveis em informações que possam ser utilizadas de alguma forma, seja pelo operador, seja pelo pessoal que está na parte de comando, né, de controle, né, ou a equipe, por exemplo, que está ali responsável, né, pela parte de manutenção também das áreas, né, e da planta, né, de um modo geral. Então, monitorar o processo, recolher informações, utilizar essas informações para tomada de decisão, por exemplo. Então, papel, né, dos instrumentos também, né, para essa questão aí.
Tá certo? E quanto mais a planta é, né, digamos assim, instrumentalizada e funcionando assim de certa forma em harmonia, né, com bastante objetividade, melhora o processo. Então, aquilo que eu falei lá atrás para vocês, né, com relação a, assim, olha, a maximização de potência, modernidade, né, e tal. Então, tudo isso, gente, né, a indústria ela tem sempre trabalhado, né, fazendo aí investimentos maciços para melhorar cada vez mais, né. É claro que a empresa, muitas vezes, ela investe, né, ela moderniza, e isso não é feito todo dia, né, na verdade. Depende, né, assim, de uma série de situações, mas à medida que a empresa define, por exemplo, por modernizar, normalmente ela pensa, né, pelo menos a médio prazo, manter essa funcionalidade ali. Não é fácil, por exemplo, atualizar esses equipamentos sempre, porque isso depende de custo. Normalmente os projetos de instrumentação são caros, né? Estão aí, né, passando por questão, por exemplo, de modernização em função das demandas aí da indústria 4.0. Eu acredito que muitas empresas vão ter que investir, né, de forma maciça aí para manter, né, essa hegemonia aí tecnológica. Mas então é essa a questão nossa aqui. E os projetos, né, a escolha, a melhor escolha possível. Nós temos, como eu disse, muitos fabricantes, né? As tecnologias aí tem que ser muito bem analisada, né? Para a gente poder ter aí a melhor condição possível. Aí os técnicos especialistas eles estão trabalhando nisso, certo? Bom, agora presta atenção aqui, Renato e Thales. Os dois, por favor, dá uma olhadinha nessa disposição aí, dessa malha aí. Nós temos um diagrama aí, tá vendo? Olha lá, indicador. Vamos começar por baixo aí, olha. Detector, transmissor, indicador, integrador, registrador, controlador, conversor, atuador e elemento final de controle. Ok, gente? Tá dando para ver? Dá um feedback para mim, por favor. Sim. Tá sim, professor. O que que acontece? Aí nós temos o que a gente chama de diagrama de instrumentação. É claro, né, que é uma representação, né, para fins de aprendizagem, né, mas dá para a gente ter uma ideia, basicamente, não sei se vocês estão percebendo aí, como que os instrumentos são conectados uns aos outros, né? Agora, olha só esse próximo slide aqui, olha, presta atenção. O que que eu fiz aí? Eu selecionei aí 3 deles. Ó, o detector, né, o controlador e o atuador. Por que que eu fiz isso? Justamente para mim poder levar vocês a pensar a respeito desse próximo fluxograma que eu tenho aqui, olha. Observa lá, por favor. Aqui nós temos o que a gente chama de fluxo de atuação. Ainda não é a definição funcional de cada um deles. Eu não estou ainda detalhando para vocês o que cada um, né, qual que é a função de cada um dentro da malha. Mas, para você entender, por exemplo, que como funciona de uma forma integrada, então nós temos aí um fluxo sequencial, né, de cada instrumento desse, né, interligado com o outro. Então, por exemplo, o que nós temos lá? Olha, vamos começar na parte amarela aí. O que eu tenho aí no amarelo, Renata? O que o amarelinho significa para nós? Por favor. É processo. É o processo. Esse processo aí, ele está de forma genérica, ele pode ser qualquer processo. Pode ser, por exemplo, um tanque, né? Tem lá uma determinada substância, né? Pode ser um tanque para mistura, por exemplo, né? Pode ser um sistema de bombeamento, né? Então, o processo em si, né? Pode ser um forno. Aquele exemplo que eu dei na aula passada para vocês, né? Um aquecedor, por exemplo,
aquecedor de água, né? Um processo. Então, a gente vai pensar o seguinte, que o processo, ele vai ser, de certa forma, automatizado e que eu vou precisar definir quais serão os instrumentos ou os itens, né, que vão fazer parte desse processo para que essa automação seja feita. No caso desse sistema aí, gente, vocês estão percebendo aí que é uma malha fechada? Por que é uma malha fechada, Thales? Vamos ver se você está lembrando da definição de malha fechada. Por que eu poderia chamar de malha fechada? Aula passada. Por- porque ele tá cíclico ali, ele vai do controlador, atuador, processo, sensor, aí o sensor define e volta para o controlador? Então, exatamente, essa retroalimentação que sai do sensor e que volta para o controlador é que define para nós o fechamento da malha, entendeu? Porque se não tivesse essa retroalimentação, o sistema era sequencial, né? Então não teria, né, essa volta da informação do sensor para o controlador para que ele pudesse, então, de certa forma, corrigir alguma coisa ali sobre o atuador. Agora, se a gente voltar lá na estrutura anterior, localiza para mim aí os elementos aí, olha lá. Vamos voltar lá, ó. Eu tenho aqui, ó, controlador envia um sinal para o atuador age sobre o processo, e o que o sensor faz? O sensor, ele capta, não é isso? A informação e envia em forma de sinal para o controlador, né? Então, aí nós temos, dentro desse fluxo, né, de atuação de cada um deles, nós temos aí as variáveis nossas. Nós aprendemos na aula passada, né, que nós temos a variável de processo. Lembra que nós falamos da variável que tem que ser controlada, por exemplo? E tem a variável que é manipulada, né? Então, você pode ver que o tempo todo, quando a gente começar a analisar, né, uma malha de controle, nós temos que definir exatamente o que cada item desse se propõe a fazer dentro da malha. E aí é que a gente vai começar a entender, devido, né, à especificação de cada um deles, né, como que cada um vai funcionar. O objetivo de cada item desse está relacionado com o funcionamento dele, obviamente, né? Então, veja bem, ó, o azul, controlador, olha lá, na frente, a setinha, ó, uma variável manipulada. Então, ele envia para o atuador. Na frente do atuador, tem a entrada para o processo, quer dizer, ele vai atuar no processo, para corrigir, para alterar, por exemplo, né? Você pode ver que aí, né, obviamente, vai ter um elemento aí, ó, depois o atuador, ele tem um elemento que atua, né? Pode ser uma válvula, por exemplo, né? Nós vamos ver depois isso aí. Eu vou mostrar um diagrama mais específico, né, que você vai poder visualizar que tipo de atuador tem aí. E lá na frente, né, a saída do processo, ó, eu tenho entrada do processo, tá vendo? A setinha que entra para o quadrinho amarelo, entrada do processo, e tem a saída do processo. E aí nós temos na saída aí o sensor, que faz então o retorno, retornando então a informação para o controlador. Gente, vocês estão lembrados do set point que eu falei na aula passada? Que o controlador programado, né, ele tem a informação padrão, né, de referência, que foi regulado lá. Então, ele compara, né, a saída, né, que sai do sensor, vai para ele compara e define o que vai ser feito a posteriori, né? Então, ele define o que o atuador vai fazer logo em seguida. Bom, então é isso. E esses três elementos aí, ó, controlador, atuador e sensor, eles estão aqui na malha. Olha lá o controlador lá em cima. É claro que eu não estou falando ainda dos demais itens que compõem essa estrutura aí. Nós vamos abordar todos eles, né, daqui a pouco. Mas os três primeiros, que são basicamente os principais aí, na realidade todos são importantes, mas esses três que estão aí, basicamente a estrutura principal, né, desse fluxo aí, desse fluxo de atuação. Alguma dúvida, pessoal? Posso avançar? Pode avançar, pessoal. Bom, então vamos lá. Para poder classificar todos esses itens, todos aqueles que eu falei lá atrás, né? São vários, né? Vamos contar eles aqui? Vamos voltar aqui, vamos contar, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pelo menos 9 itens aí, para a gente poder classificar todos eles. Normalmente, a classificação, de acordo com a norma, é feita do jeito que está aí, ó. Ou a gente vai classificar de acordo com a função que cada um exerce dentro do sistema, ou da malha, né, como que. Ou a classificação vai ser feita pelo tipo de sinal que cada um emite, né? A gente vai ver também. Ou a classificação pode ser feita de acordo com a fonte de energia, né? Tanto a fonte de energia que ele recebe, quanto aquela que ele emite, né? E também o tipo de transmissão. Como é que ele transmite a informação de um pelo outro? Já que eles se comunicam, que eles estão integrados dentro da malha, como que é feita essa transmissão, né? No nosso caso de hoje, da aula de hoje, especificamente, nós vamos começar falando aqui apenas da classificação por função, tá? Depois a gente vai detalhar mais. É possível que eu fale também alguma coisa na aula de hoje a respeito do tipo de sinal, de fonte de energia, mas só que eu vou focar mais na questão da função de cada um daqueles itens que estão lá, para você entender melhor como que eles estão dispostos e como que realmente que eles funcionam ali na malha. Então, ó, classificação do instrumento. Com relação à função, então, né, Thales? Ó, Renata, instrumentos, classificação com relação à função. Então, nós temos, coloquei até a numeração aí para ficar fácil, e coloquei umas cores também para ajudar. Então, nós temos os indicadores, os transmissores, transdutores, controladores, né? O registrador número 2, ó. Indicador, registrador, transmissor, transdutor, controlador, elementos finais de controle. Nós vamos falar um pouco sobre cada um deles. E se vocês... Eu acredito que é bem simples, né, assim, a definição, mas vocês já vão mentalizando o que cada um faz, tá? Então, nós vamos começar falando dos indicadores, seguindo mais ou menos essa numeração que está aí. Olha lá, indicadores são instrumentos que têm a função de indicar uma variável ou situação de processo industrial. O próprio nome do instrumento, né, já que ele é classificado como indicador, o próprio nome dele já diz o que ele faz, né? E essa indicação, como é que é feita? Ou ela pode ser feita continuamente. Imagina um registro, por exemplo, né, uma indicação de pressão. Vou dar um exemplo aqui. Esse valor, né, que você está enxergando ali, pode ser na tela, né, ou no próprio instrumento localizado ali no campo, ele pode ser contínuo, que é um registro ali, né, o tempo todo ali, ou ele pode ser descontínuo. De tempos em tempos, ele oferece a condição de você ler o valor que está ali, né? Então, o objetivo do indicador é isso, é mostrar para você, né, ali, pode ser em valores numéricos, né, a grandeza que está ali, né, referente a essa variável aí, né? Pode ser, inclusive, mais de uma. A gente vê, existem vários tipos de indicadores aí no mercado. De repente, ele está registrando várias variáveis ao mesmo tempo, né? E pode fazer várias indicações também. Mesmo com várias variáveis, pode ser também de forma contínua, tá? Isso vai depender da necessidade do projeto da malha. Se for necessário registro, aliás, se for necessário indicação contínua, aí sim. Se for descontínua, também, tá? E aí nós temos alguns exemplos. Gente, vocês estão vendo as figurinhas aí? As imagens? Olha lá. Tem alguns que são analógicos, tem outros que são digitais. É claro, né? A gente não. Aqui eu coloquei alguns, mas tem uma infinidade de instrumentos. Inclusive, eu coloquei até instrumento manual aí, para ilustrar também. Que dependendo da situação, se for, por exemplo, para um levantamento dimensional, você pode usar o micrômetro, por exemplo, né? Muito usado aí, principalmente para fins de medição linear, né? Mas aí nós temos outros tipos de instrumentos, né?
alguns, como eu disse, digitais, amperímetro, voltímetro. Tem esse indicador digital aí, multiponto, tá vendo? Né? Tem, por exemplo, indicador, né, do tipo digital com mostrador. Então, existe, inclusive, se você começar a pesquisar, depois a gente vai fazer uma atividade voltada a isso, para ajudar melhor a compreensão desses instrumentos, para a gente, inclusive, entrar nas especificações deles. A gente pesquisando em catálogos, né, de fabricante, existe muita coisa interessante aí, tá? Lembrando que ainda existe a aplicação de muitos instrumentos analógicos. É provável que se você estiver dentro da indústria, tanto em painéis ainda, ou até na área mesmo, existem aparelhos. Tem momentos, por exemplo, inclusive, que o instrumento analógico ele é até mais interessante, né? Porque ele dá um registro ali até mais fácil para você coletar a informação do que o digital, né? Principalmente por questão de continuidade da leitura, né? Você pode ver que no caso dos automóveis, né, já temos automóveis com velocímetro, só para dar um exemplo que eu estou falando, automóveis com velocímetro digital, não sei se vocês já viram, né? Mas ainda permanece, né, o ponteiro, né, o analógico ali, muito interessante. Inclusive tem, por exemplo, situações associadas de indicadores digitais e analógicos, por exemplo, com mostradores de ponteiro. Isso pode acontecer, tá? Ainda. Bom, com relação aos registradores, como eu disse, o próprio nome também está dizendo. Para que eles servem? São aqueles que registram as variáveis através de um traço contínuo ou pontos em um gráfico. Então, o sentido, primeiro, de indicar está a cargo dos indicadores e, num dado momento, é necessário registrar essa leitura, essa informação. E aí é onde entra os registradores. Então, eles podem ser também contínuos, da mesma forma que os indicadores, né? Eles podem ser contínuos, e também os registradores podem ser descontínuos. Quando há necessidade, não há tanta necessidade de você ter aquele registro ali ponto a ponto, né? De momento a momento. E pode ser também, né, para uma ou mais grandezas. Então, vocês podem ver que, do ponto de vista do funcionamento, esses instrumentos têm mais ou menos a mesma estruturação, né? Os indicadores e aqui os registradores. E aí, quando a gente vai ver, né, os tipos, né, de registradores, aqui tem alguns, né? Então, tem registradores gráficos digitais, inclusive tem alguns que você consegue imprimir, né, um relatório. Por isso que eles são registradores, né? Porque eles guardam a informação, né, de forma gráfica, ou mesmo, né, em forma de relatórios com valores numéricos associados às suas devidas grandezas, né? Eles podem ser de campo, podem estar instalados em determinados painéis, ou pode ser também portáteis, de mão, né? Pode ser, no caso, itinerantes, né? O operador pode se deslocar com ele. Podem funcionar, por exemplo, com fonte de alimentação elétrica, ou também com baterias, não é isso? Então, é isso, né? Então, muitas vezes até a gente confunde um pouco, né? Às vezes os aparelhos, mas os registradores, eles têm uma diferença. Pode até acontecer de você ter um indicador, tá certo, pessoal? Com registrador embutido. É um instrumento fazendo as duas funções. Mas os registradores, eles têm uma pequena diferença, justamente por poder emitir e guardar essas informações. Ou em forma de memória, né? Às vezes ele tem uma memória interna também, ou um cartão de memória, ou eles podem também ter uma interface para um computador. Vocês estão vendo aí, gente? Então, no caso aí, por exemplo, uma aplicação desse modelo aí,
tem um modelo que eu tirei lá no catálogo para mostrar para vocês. Olha só, o termopar, né, ele funciona ali como um elemento sensor, né, lá da malha, e ele envia a informação para o registrador. Mas esse registrador aí, ele consegue, né, ter uma interface com um computador. Logicamente, né, existe um software dedicado, né, para essa finalidade. Então, ali você pode, inclusive, compilar, né, as informações aí nesse computador. Se esse computador estiver ligado a uma outra parte do sistema, de repente ele pode transferir dados também, que seja via transferência remota, né, pela internet, por exemplo, ou de repente armazenar esses dados, ou coletar esses dados e colocar num banco de dados para futura análise. Ou de repente gerar um relatório para uma reunião, por exemplo, para uma futura análise aí dos profissionais aí envolvidos aí. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando para vocês? Ó, Sim, senhor. 3 elementos, ó, indicadores. Eu queria que vocês não misturassem, não, tá? Indicador, registrador, são muito parecidos, mas são funções um pouco diferentes, né? Vamos lá. Transdutor. O que o transdutor faz? Recebe a informação na forma de uma ou mais quantidades físicas e, se necessário, olha que interessante, se necessário, ele modifica essa informação e fornece sinal de saída resultante. Então, se a gente for analisar o transdutor, na realidade, o que ele faz? Ele traduz, né? É como se fosse um tradutor, né, da variável física. O que é uma variável física? Né? Por exemplo, uma pressão. Se eu tenho uma pressão de um líquido dentro de uma tubulação, eu tenho uma variável física. Se eu tenho, por exemplo, uma vazão, eu tenho uma variável física. Como que eu vou, digamos assim, ler essa variável? Como é que eu faço para ler e interpretar essa variável? Muitas vezes, quando eu tenho um líquido escoando, né, existe uma variação de pressão ali. Eu posso até ter uma pressão, né, de topo, né, uma pressão máxima ali. Pode ser que o líquido tenha um regime, às vezes, turbulento, né? Nós vamos ver depois também. No caso de vazão, por exemplo, existe variação dos níveis de vazão. E aí, como que esse instrumento vai interpretar isso? Então, é aí que ele entra. Ele vai tentar entender o que está acontecendo ali e, se precisar fazer alguma alteração, principalmente, gente, para modular, para fazer a modulação do sinal que está sendo medido ali a partir daquela grandeza. Então, só para entender melhor, o que vai acontecer? Né? Então, olha só esse quadrinho que tem aí, olha. Thales e Renata, vocês estão vendo aí esse esqueminha aí, olha. Então, nós temos lá na entrada, lá, olha, vai que entra através do transdutor, né, uma certa grandeza física, do tipo pressão, temperatura, por exemplo, ó, força, né? Imagina lá uma tomada, né, de grandeza, de força, por exemplo. Você tem uma célula de carga, por exemplo, está sendo usada para receber ali uma substância, né, um material sólido, por exemplo. Você precisa medir a massa, né, desse material. Mas aí como que o transdutor vai interpretar isso? Imagina, por exemplo, no caso de uma sonda, né, de calor, por exemplo, ou um termopar. Ele vai precisar interpretar esse calor e traduzir isso de alguma forma, né, para transformar isso num outro tipo de sinal, tá certo? Para esse novo sinal ser enviado para frente, para os equipamentos que estão adiante dentro da malha. Então, o transdutor ele tem essa capacidade de receber, né, esse sinal e traduzir esse sinal e enviar ele logo em seguida. Então, o que acontece? O transdutor está escrito aí, olha, ele percebe as alterações nas variáveis. Ele é como se fosse, né, um instrumento que vai perceber o que está acontecendo ali e, se tiver que fazer uma alteração ou modificar uma variável, então ele faz. E aí vocês vão me perguntar para mim, mas
quais são os tipos de transdutores que existem? Existem vários tipos de transdutores para várias situações, né, aí, dependendo, né, da aplicabilidade, né, existem vários tipos. E está escrito aí também, olha, observação, dependendo, pode ser um elemento primário também. Esse transdutor que eu estou falando dele, ele pode estar, de repente, estar associado a um sensor também e a um transmissor lá na ponta do sistema. Lembra, Thales, onde o sensor fica localizado, lá na malha? Sim ou não? Ele é o último ponto, né? Ele está lá na realidade, ele está lá na frente, né? Então, o que acontece? Pode ser que o transdutor esteja próximo dele ali ou associado a ele. Existem sensores, por exemplo, né, que ele já vem com o transdutor instalado nele. Quer dizer, é como se fosse um componente híbrido, né? Fazendo as duas coisas ali. Quando não existe essa condição, eles vão ter que se comunicar de alguma forma, né? Aí vai ter que ter, como se diz, um sinal ali de comunicação entre eles. Então, qual que é a lógica do transdutor? Ele vai interpretar isso, ele não é um controlador ainda não, tá, gente? Ele vai sentir isso aí, ele não é um sensor também, mas pode estar junto com o sensor, mas ele vai, digamos assim, perceber se tiver alguma alteração e vai fazer o que a gente chama de modulação. Ele vai colocar esse sinal dentro de um certo padrão para enviar adiante aí, né? E esse sinal ele vai ser utilizado adiante dentro da malha. E aí, como existem vários tipos de transdutores, eu separei aqui alguns tipos. Olha, esse aí é de pressão, tá vendo? É um modelo até simples, né? Ele tem lá tem uma hastezinha, tipo um pino, né? Como se fosse um eixo. Tem um material isolante aí no meio, tá vendo? Então, esse daí, ele recebe pressão, tá vendo? Olha a setinha lá embaixo, ó, o pezinho lá. E aí ele desloca, né? Na medida que tem um diafragma aí no meio, tá vendo? Tipo um elemento na transversal, assim. Então, ele recebe pressão, o diafragma desloca e empurra esse eixinho para cima. E aí, ó, ao aumentar a pressão, desloca o diafragma, que muda uma característica física, no caso, a capacitância, e proporcional à pressão. Interessante, né, assim, o instrumento trabalhando e a capacidade dele de interpretar a variável física no sistema e traduzir ela para uma outra variável, né? Então, ele pode, por exemplo, liberar aí um sinal elétrico, por exemplo. Olha, ele recebe a pressão do líquido, né, que vai atuar no diafragma, entendeu? Que a pressão, ela tem uma certa grandeza, né? E pode liberar um outro tipo de sinal, uma grandeza, por exemplo, elétrica. Quer dizer, tudo isso dentro de uma certa proporcionalidade, né? Vamos dizer assim. Nós temos também o de vazão, que é um outro modelo interessante. Esse aí trabalha, né, por efeito eletromagnético, um campo, né, eletromagnético interno. Esse aí é para vazão. Mede a vazão de um fluido por meio de variação do campo magnético gerado por ele mesmo no momento do seu deslocamento pelo orifício de passagem. Nós vamos ver mais adiante, gente. Eu vou preparar depois uma aula para vocês, para a gente falar um pouco mais dessa parte de medição, né? Medição e controle, né? Então, nós vamos falar de medição de temperatura, de pressão, medição de vazão, né? São algumas variáveis assim, importantes aí nos processos, mas hoje, especificamente, a gente está mostrando alguns modelos aqui, né? Mas esse aí é muito interessante, inclusive ele tem um registro digital, né? Olha para vocês verem. Ele é instalado na rede, né? Então, por efeito eletromagnético, então ele consegue também fazer essa tradução, né? Da grandeza aí. Aqui nós temos um outro transdutor que é de temperatura. É interessante esse aí que ele já tem, inclusive, alguns modelos que tem uma sonda na ponta, né? Ou pode ser, por exemplo, um termopar, né? Inclusive, tem modelos diferentes aí, para cada tipo
de material, né? Por exemplo, platina, tungstênio, cromo, por exemplo. Aí vai variando. Você pegar a tabelinha do catálogo, você vai ver, né? Então tem umas letrinhas lá, B, C, E, G, indicando, né, para cada tipo e a faixa de temperatura que ele atende. É interessante que nesse caso aí, ele já é integrado, né? O termopar, que já funciona lá como um sensor, né, tá lá na ponta também, e o transdutor associado a ele, né? Então aí quais são as variáveis aí? Então ele recebe calor, né? E ele traduz, né, de uma variável de calor para outra, né? No caso aí de tensão. Então olha que interessante. A entrada, né, a variável de entrada, calor é variável de saída, a tensão elétrica, né? Então essa transformação de uma variável para outra, que é o objeto, né, do instrumento, ela ajuda bastante, né, para você, então, porque na realidade eu não tenho como levar calor, por exemplo, se eu tiver que levar essa informação aí desse sensor para o controlador, em forma de calor eu não consigo levar, mas eu posso levar em forma de pulso elétrico, né, através de tensão. Aí já consigo alimentar lá através da tensão. Outro exemplo, eu até tinha comentado com vocês, é a célula de carga, que é esse modelo aí. Aí ele trabalha também, né, com a variável de entrada aí, olha, no caso, né, a medição de massa, né? Isso é muito parecido com a balança, sabe? Chega, eu estou chamando de célula de carga, mas é normalmente para medição de material sólido, por exemplo. Às vezes você quer controlar, por exemplo, o acesso de material, né? Mas você precisa de uma variável de saída. Então ele transforma, né? Na realidade ele traduz, né, de massa para a tensão elétrica também. Então ele faz essa tradução de um tipo de variável para outra variável. São as células de carga. Tem uns modelos do lado aí, tá vendo? São vários modelos de célula de carga. Eu estive pesquisando lá, né, tem uma infinidade deles, cada um tem uma aplicação específica. Então, não sei se vocês estão percebendo, né, a aplicabilidade desse tipo de instrumento, e ele faz parte lá da estrutura lá da nossa malha. Agora vamos falar um pouquinho dos transmissores. O próprio nome está dizendo, né? Transmissores, o que ele faz? Transmite, né? São aqueles que determinam o valor de uma variável de processo através de um elemento primário e transmite para outro equipamento, né? Então, o que eles podem também, né, converter um sinal de um sensor ou transdutor em um sinal padrão para ser enviado à distância. Então, como é que funciona isso? Então, os transmissores, aqui, por exemplo, tem um exemplo aqui, olha. Thales e Renato, vocês estão vendo aí o reservatório, por favor? Olha lá. Uhum, tô dando para ver sim. Então, aí no caso, o que está acontecendo? Ó, esse transmissor aí, ele está instalado, essa parte escura aí, tá vendo? Está instalado aí na entrada aí, né? Na entrada. E ele tem um cabeamento aí, tá vendo? E esse cabeamento ele vai ser ligado, né, provavelmente no controlador, tá certo? E ele envia a informação para lá. Normalmente, o que ele vai fazer? Esse aí é um medidor de nível, né? Então, ele vai transmitir, né, digamos assim, a informação de qual nível, né? Qual o nível que está aí, né, dentro desse reservatório. Só que ele vai enviar isso em forma de, como se fosse um pulso elétrico, né, para o sistema, né? Então, ele vai, de certa forma, como ele é associado ao transdutor, pode ser que ele faça também a conversão, né? O transdutor trabalha junto com ele, aí fazendo essa tradução da grandeza e enviando lá para o controlador. Tá? Ele trabalha, por exemplo, como eu disse, em faixas, né? Normalmente, quando a gente fala de modulação, então tem as faixas. No caso de temperatura, por exemplo, ó, tá vendo? Ó, de 4 a 20 miliamperes, né? De pressão, por exemplo, ele trabalha de 3 a 15 PSI. Esse PSI aí é a unidade
de medidas no sistema inglês, tá? É per square inch, no sistema inglês. E a vazão aí, né, ele faz também, olha lá, o valor padronizado de 0 a 10 volts, é a indicação dele. E os sinais, né, os sinais que ele transmite, aí vai depender do tipo de transmissor, pode ser de corrente, de tensão, pneumático, e tem esses sinais aí, que a gente vai tratar depois especificamente numa outra aula, que a gente chama de sinal digital. Esses que estão aí, ó, que eu estou chamando de protocolos, são os tipos de sinais que são encontrados nas redes industriais de automação. Aí são os tipos de rede que nós temos, AS, Profibus, Fieldbus, Modbus, etc. Os tipos de rede que existem. Então, são tipos de protocolo. Aí é como se fossem códigos, né, de programas, né? Tá certo? Aqui nós temos exemplos de transmissores. Como eu disse, né, ó, transmissor de pressão, transmissor de fluxo, né, que no caso, a vazão, né, tanto para gases como para líquidos, por exemplo, né, fluidos de um modo geral, né. Aqui tem outro exemplo. Então, você tem transmissores, por exemplo, já com indicação, tá vendo? Tem alguns que não têm indicador, né, e tem outros que já têm indicação da medida, né. Tem exemplos, por exemplo, instalados com transdutor embutido. Esses transmissores inteligentes de pressão aí, ó, tem eles para várias configurações. Por que eles são inteligentes? Já tem interface ligada direto com o controlador, né? Então, ele consegue, inclusive, ser utilizado para qualquer tipo de substância. Muitas vezes, ele pode ser o mesmo instrumento para água, para óleo, por exemplo. Aí ele pode fazer o ajuste, né? Dependendo da densidade ou da viscosidade do líquido, ele se ajusta, né? E ele, como eu disse, uma vez interligado com o controlador, ele já consegue identificar as variáveis ali e fazer a autocorreção e fazer essa tradução simultânea ali, de acordo com o que estiver acontecendo ali na rede ali, dentro da tubulação ali. Tá certo? Então, gente, só para título de complemento, no caso dos transmissores, as transmissões normalmente de informação são feitas por cabo coaxial, esse modelo que está aí, que é o cabo A, né? Nós temos aí o cabo B, que é o chamado de par trançado, né? Não sei se vocês já viram. Esse coaxial aí é muito parecido com esse cabo que a gente usa na casa da gente para TV, né? Nós temos ainda o via rádio, né, a transmissão via rádio, e a transmissão wireless, através da transmissão remota, né, internet. Lembrando ainda do transdutor, para finalizar aqui, como eu disse para vocês lá atrás, nós podemos ter apenas o sensor, podemos ter o sensor com um condicionador de sinal. Depois eu vou falar para vocês a respeito do condicionador, porque ele vai vir mais adiante aí, né? Esse condicionador ele vai tratar o sinal, né? Não, eu não falei dele ainda não. E nós podemos ter o sensor com condicionador e mais o transmissor, tudo associado no instrumento só. Então temos os modelos aí, né? A, B e C, a figura, né? A imagem aí para mostrar. Tá certo? Bom, então aqui, gente, como é que tá o horário de vocês aí? Deixa eu só, quanto tempo eu tenho aí? Tem mais 2 minutos, professor, para a aula. Tá, então só mais 2 slides aqui para a gente fechar. Então, para a gente poder situar, né, já que nós estamos falando aí desses primeiros itens aí do diagrama, então você vai observar aquele mesmo diagrama que você viu lá atrás, tá certo? E aí eu queria que vocês conseguissem mentalizar esses que eu já falei, né? Eu já falei, ó, o indicador, hein, Thales? Já falei? Olha onde que está o indicador, ó. Tá vendo? É ligado, ele está ligado ali no transmissor. Olha lá, a posição do transmissor. O transmissor está direto no detector. Esse detector aí pode ser o sensor, tá? Ele é basicamente o sensor. Então, o detector, ele detecta a variável. O transmissor, o que ele faz? Ele transmite para o indicador.
mas ele transmite direto também para o controlador. Então, você pode ver que o indicador ele está na mesma linha, instalado ali. E nós temos o registrador também na mesma linha. Tá certo? Então, olha só. O transmissor é... Desculpa, tá, gente? Nós temos transmissor enviando para o controlador. Tá vendo? Mas aí nós podemos identificar lá o detector ali, logo em seguida. Desses que nós já falamos, né? O indicador e o registrador ali. Tá vendo? Essa é mais ou menos a posição deles. E do lado de cá, nesse diagrama 2, nós temos aí o que a gente chama de diagrama de blocos, né? Normalmente a gente faz, né, essa indicação para diagramas de blocos também para ajudar a entender melhor como que é feita essa interligação entre eles. Então nós podemos ver aí, ó, circulado de vermelho aí, né, o transmissor com o controlador direto aí. Tá vendo? Ó, o sensor ali e o processo e o atuador. Tá vendo? Então eu vou parar por aqui hoje. E aí na aula que vem a gente vai dar prosseguimento aqui para frente para a gente poder fechar toda essa parte, até a gente tentar entender todos eles, tá? Cada um deles aí. Logo em seguida a gente começar já a fazer as primeiras interpretações desses diagramas aí de controle, tá bom? Ok, então, Beleza, professor, boa professor. noite. Aqui, e o dia da prova, como é que vai ser? Pode ser daquele jeito mesmo? O Thales não estava aí quando eu conversei com a Renata. Como é que vai ser, professor? Entregar o link para vocês na quinta-feira agora, tá certo? E dar um prazo para vocês em torno de 48 horas para vocês fazerem. Aí Professor, o domingo fica de boa. você não tinha falado que ia ser no dia 29? Dia 29 é o último dia. Eu não posso entregar a prova para você dia 29, senão, porque dia 29 já está fechando a etapa, né? Ah, é verdade, não, você falou mesmo. Senão vocês vão ficar apertados na segunda-feira para fazer. Vocês querem fazer segunda-feira? Domingo. Ah, você vê. Que dia que vai dar dia 29? Terça-feira que vem. Da terça-feira que vem, Eu prefiro final de semana, pegando final de semana. Renata Eu também preferia. Eu também preferia talvez se abrir no dia 27, que aí fica 27, 28 e 29, até o último dia mesmo. Não tem como não? Não, eu posso abrir, quer dizer, 27 daqui dia, gente, peraí. Tá no domingo. Domingo, eu posso abrir para vocês sábado, por exemplo, até É, sexta-feira dá, ué. Eu vou abrir sexta-feira para vocês e deixo até na segunda, o que vocês acham? pode ser. Beleza. Então vai ficar, ó, Beleza. sexta, sábado, domingo, segunda. Tá ok. Combinado? Beleza, então, pessoal. Combinado. Um abraço aí, tá? Aqui, não vai ter aula às 5 da manhã para liberar vocês para estudar para a prova, tá? Então vocês vão, a aula de amanhã, você aproveita o tempo para estudar. Tá bom. Beleza, então, pessoal. Tá? Um abraço. Falou, boa noite. Boa noite.